Vamos agora iniciar com a nossa aula sobre toxina botulínica, popularmente conhecido como Botox, o procedimento queridinho dos nossos pacientes de harmonização. Nós vamos falar tudo sobre a toxina botulínica, o que é essa toxina, qual a sua origem, qual o histórico desse procedimento. Vocês vão ver que é o procedimento aprovado recentemente pela FDA em 2002, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Vamos ver como ela age, quais as indicações e contraindicações desse procedimento, quais são as marcas mais conhecidas e comercializadas hoje em dia e se existem diferenças entre essas marcas. Como reconstituir essa toxina, porque essa toxina não vem pronta para uso. Nós precisamos preparar o produto para utilização. Vamos também falar bastante sobre onde devemos aplicar essa toxina, de acordo com o nosso protocolo do Instituto Transformando Face, desenvolvido pelo Dr. Adalberto Vale. Vamos mostrar os pontos básicos e os avançados, como correção do sorriso gengival, amendoamento do olhar, pontos do músculo depressor do supercílio, ponto do músculo também do septo nasal, qual a quantidade que devemos aplicar em cada região, cada músculo, cada ponto. Enfim, vamos falar praticamente tudo sobre a toxina botulínica em 5 vídeos teóricos, comigo e com a minha irmã, a doutora Cindy. Também vamos trazer vários casos clínicos em que gravamos o antes e depois desses pacientes, mostrando vários resultados utilizando a mesma técnica, o mesmo protocolo. Essas aulas práticas vão ser ministradas pela doutora Daisy, doutor Igor, doutor Adalberto Vale e além da doutora Cindy, que também vão me ajudar a passar o máximo de informações para você que está nos assistindo. Por isso, assistam todas as aulas até o final. Não pule o vídeo e não queira passar logo para a prática. Cada aula tem a sua devida importância para passar todo tipo de informação sobre a toxina botulínica. Lembrando que temos que tomar bastante cuidado durante a aplicação de toxina botulínica, pois você vai ver mais para frente que todo cuidado é pouco. Se não soubermos qual o músculo daquela região e qual o seu vetor de força, se planejarmos errado os pontos de marcação, se inserirmos a agulhinha em uma profundidade diferente daquele músculo e se injetarmos mais ou menos quantidade de toxina botulínica naquele ponto, podemos causar alguma assimetria ou travar algum músculo por a proximidade ali e trazer insatisfação ao nosso paciente. Vou falar sobre tudo isso mais para frente, mas preste bastante atenção em todas as aulas, ok? Bom, então vamos começar a falar sobre a toxina botulínica. Quando falamos de Botox, lembrando que o termo Botox é o nome de uma marca de toxina botulínica, porém ficou muito comum por ser uma das primeiras marcas a ser lançada no mercado, todo mundo conhecer a toxina botulínica como Botox, ou seja, eu vou fazer aplicação de Botox. Então é muito comum usar isso. Assim como você não fala, mãe, vamos comprar uma esponja de acho, fala direto, vou comprar um Bombril. Então é mais ou menos isso. Então quando falamos de Botox, muito se remete à remoção das rugas do rosto. Mas esse procedimento vai muito além disso. Nós temos 3 tipos desse procedimento: Botox preventivo, Botox estético e Botox terapêutico. Rit, o que seria esse Botox preventivo? Bom, nós profissionais dentro do nosso consultório já iniciamos essa indicação de Botox a partir de 20 a 25 anos, na intenção de prevenir futuras linhas ou rugas estáticas. Mas o que seriam essas rugas estáticas? Mais para frente, em outras aulas, em outros slides, a gente vai comentar sobre essas linhas estáticas, mas eu previno de que eu tenha futuras rugas. Então, eu faço a aplicação dessa toxina botulínica para evitar possíveis rugas, para que elas não venham a aparecer tão precoce assim. Mas, Rit, e o procedimento estético? Esse é o que normalmente todo mundo faz. Procura nós profissionais para melhorar essas linhas que aparecem na testa, as linhas de
pé de galinha, linhas de código de barra, essa expressão de bravo, enfim, é um procedimento estético, quero ficar mais bonito, quero arquear a sobrancelha. Já o botox terapêutico, nós usamos a toxina botulínica para, vou dar exemplo de tratamento de algumas doenças como bruxismo, que é um apertamento de dente causado por uma hiperfunção no músculo masseter, no músculo temporal. Então a gente usa a toxina botulínica para tratar esta doença. Podemos citar também uma paralisia facial ou parcial da face, onde a gente consegue devolver uma simetria facial, uma harmonização mesmo facial muscular, porque o paciente perdeu isso através de uma paralisia. Seja qual for a etiologia dessa paralisia, nós conseguimos melhorar a face e essa simetria muscular através de um tratamento terapêutico com toxina botulínica. Em todos esses procedimentos, utilizando toxina botulínica, o que precisamos saber é: a aplicação de toxina botulínica não tem efeito imediato, ou seja, o seu resultado se dá ao final de 15 dias. Eu vou mostrar para vocês como que funciona isso, mais para frente na aula de fisiologia, para vocês entenderem melhor. Mas resumidamente, quando nós preenchemos a face com ácido hialurônico, a gente já vê um resultado pós-imediato. Ainda que não é aquele resultado final, mas a gente vê um resultado pós-imediato. Já com a toxina botulínica não é assim. Se eu aplico a toxina botulínica hoje, eu preciso aguardar até 15 dias para que a toxina botulínica faça um efeito muscular, ou seja, para que ela entre em contato com os receptores musculares. E isso vai durar aí uma média de 15 dias. Então, após 15 dias, que o meu paciente volta no meu consultório para que eu confira todos os pontos aplicados e confiro se o meu paciente está satisfeito ou se eu vou precisar fazer alguma intervenção e aplicar toxina botulínica no retoque. No próximo slide, a gente vê que a toxina botulínica vem em pó e nesse frasco é embalado a vácuo. Esse pó ele é liofilizado, ou seja, a toxina botulínica é desidratada e transformada em pó de um jeito que não se perde as suas propriedades e o seu poder de ação. Pelo fato da toxina vir em pó, devemos preparar esse produto para fazer a aplicação, diferente do ácido hialurônico, que já vem pronto para realizar o procedimento. Mais para frente, a doutora Cindy vai ensinar a vocês como preparar este produto e como reconstituir esse produto. Mas, para adiantar um pouquinho, o que fazemos com esse pó que vem no frasco? Primeiro, temos que verificar quantas unidades de toxina botulínica temos dentro desse frasco, para depois injetar lentamente a quantidade de soro fisiológico, estéril, e fazer essa reconstituição. Com a toxina botulínica reconstituída, pegamos esse líquido e injetamos na região do músculo que queremos paralisar, parcial ou totalmente. Então, basicamente, o procedimento é isso. Aplicamos a toxina botulínica no músculo que queremos paralisar, isto é, aplicamos esse líquido na região para esse músculo contrair pouco ou não contrair mais, não se mexer mais. Com o Botox, nós não vamos tirar a função do músculo. O que faremos é apenas tirar a hiperfunção, ou seja, o exagero. Assim não vamos congelar as expressões faciais do paciente. Como o músculo da mímica facial, por exemplo, o frontal, ele tem a sua inserção, ou seja, o final dele é na pele mesmo. Quando a gente faz essa ação muscular com esse músculo, a pele vem junto, ou seja, forma essas rugas aqui no frontal. Ao aplicar toxina, paralisamos esse músculo parcial ou totalmente. Consequentemente, diminuímos as chances de enrugar essa pele. Agora, se queremos que o músculo continue realizando a sua ação, então não aplicamos o Botox nesse músculo ou aplicamos uma quantidade mínima de toxina botulínica. Mas ok, Rit, vamos do início.
Da onde surgiu a toxina botulínica? Vamos então começar a falar do seu histórico. Aqui a gente tem uma linha do tempo, né, que se inicia ali em 1817 e a gente vai vendo vários acontecimentos com o decorrer dos anos. Aqui a gente teve uma atenção maior ali em 1896, onde a bactéria ela foi isolada. 50 anos depois, em 1946, a gente vê que a neurotoxina tipo A é isolada em sua forma pura e cristalina, porque em 1920 ela foi isolada na sua forma bruta, mas em 1946 ela é isolada em sua forma pura e cristalina. Então a gente vê aqui que aos final dos anos 60 teve o início das pesquisas com uso de substância para o tratamento de estrabismo em macacos. Já em 1988, o famoso casal Carruthers inicia um estudo sobre o uso da substância para o tratamento de rugas de expressão. E agora o grande acontecimento, em 1992, a publicação do primeiro trabalho científico reportando resultados sobre o uso da toxina botulínica tipo A para o tratamento de rugas glabelares. 10 anos depois, em 2002, complexo de neurotoxina é aprovado pelo FDA para o tratamento de rugas glabelares. Então, em 1992, a gente teve esses estudos e em 2002 a gente conseguiu a aprovação da FDA. E para finalizar a nossa linha do tempo, em 2006, a aplicação do complexo de neurotoxina é o procedimento cosmético não cirúrgico mais realizado dos Estados Unidos e reconhecido como referência no tratamento de rugas de expressão. Vocês viram por este histórico que a toxina botulínica vem de uma bactéria? É isso mesmo. A toxina botulínica é um produto metabólico da bactéria gram-positiva Clostridium botulinum, por isso toxina botulínica. A bactéria produz 8 sorotipos de neurotoxinas, tipo A, B, C1, C2, D, E, F e G. A neurotoxina do tipo A é a mais potente, com maior duração e com menos efeitos colaterais. Lembrando que a neurotoxina tipo A é a única liberada para aplicação hoje no Brasil. Agora vamos ver como funciona esse mecanismo de ação da toxina botulínica nos músculos. Botox é injetado diretamente nos músculos afetados. Uma vez injetado no músculo, a molécula de 150 kDa do Botox, que consiste em uma cadeia pesada e uma cadeia leve, dissocia-se das proteínas acessórias protetoras. O domínio de ligação da molécula de Botox é a porção C-terminal da cadeia pesada, que interage com receptores na terminação nervosa. A parte ativa da molécula de Botox, então, é internalizada na célula nervosa, através de um processo chamado endocitose mediada por receptor. A cadeia leve é então liberada no citoplasma da terminação nervosa. A cadeia leve de molécula de Botox bloqueia a liberação SNAP25 de acetilcolina nos neurônios motores, ao clivar a SNAP25, que é um componente essencial do complexo SNARE. Quando a acetilcolina não é liberada na terminação nervosa, a contração muscular não ocorre. A injeção intramuscular de Botox em doses terapêuticas produz uma desnervação química parcial do músculo, resultando em relaxamento muscular nos músculos espásticos. Botox inibe a liberação local de neurotransmissores nas terminações nervosas periféricas motoras, prevenindo assim a contração muscular hiperativa. Para ficar mais didático, talvez mais fácil de vocês entender, apesar de que o vídeo é bem explicativo, mas vamos fazer algumas analogias, até para você também passar isso para o seu paciente. Quando eu insiro a toxina botulínica no músculo, eu vou entender o seguinte: a minha toxina botulínica ela tem 2 perninhas e ela se separa quando está perto do músculo. Uma perninha dessa toxina botulínica, ela quer se conectar aos receptores musculares.
Porém, esses receptores musculares, eles recebem a acetilcolina quando nós vamos fazer qualquer tipo de movimento muscular. Então, a ação muscular, ela depende dessa conexão da proteína acetilcolina nos receptores musculares. Então, a toxina botulínica, ela tende a se conectar em todos esses receptores que seriam conectados pela proteína acetilcolina. Só para vocês entenderem melhor, imagina que os músculos têm várias tomadinhas fêmea e a toxina botulínica é a tomadinha macho, que vai se conectar a esses receptores musculares. Porém, eu tenho que lembrar que o meu organismo não deixa de produzir essas proteínas que são responsáveis pela ação muscular, esses neurotransmissores. Então, aquela outra perninha da toxina botulínica que eu falei que eram duas, uma vai conectar o receptor, a outra perninha da toxina botulínica ela vai inibir a produção desses neurotransmissores. Ou seja, uma parte da toxina botulínica conecta ao receptor e a outra parte da toxina inibe a produção e liberação desses neurotransmissores. Então é como se vai ter uma guerra mesmo, soldadinhos de toxina e soldadinhos de neurotransmissor. Esses neurotransmissores, eles tendem a voltar para os músculos e fazer essa conexão e vai ter uma briga entre eles. E vai chegar uma hora que os neurotransmissores vão vencer essa guerra, ou seja, eu tenho um efeito da toxina botulínica, porém, quando os neurotransmissores começam a vir com um exército muito forte e tirar a toxina dos receptores, é onde eu volto a ter movimento muscular novamente. Então, dessa forma, fica mais fácil de vocês entenderem. Alguns slides atrás eu falei sobre o efeito da toxina botulínica ser com 15 dias. Então, é mais ou menos isso. A toxina botulínica ela vai levar 15 dias para se conectar a esses receptores. Porém, depois de alguns meses, esses neurotransmissores começam a ter o seu lugar nos receptores musculares e eu volto a ter movimento. É onde meu paciente já está com a vontade de aplicar a toxina botulínica mais uma vez. Rit, com quantos dias mais ou menos volta a ter esses movimentos musculares? A literatura fala que a partir de 30 dias esse efeito da toxina botulínica já começa a se perder, ou seja, esses neurotransmissores já começam a ocupar os seus lugares nos receptores musculares. Então, pensa assim, 15 dias para ter o efeito. Após 30 dias desse 15º dia, já começa a se perder. Imagina um gráfico. Eu tenho um gráfico, uma linha crescente de 15 dias. É o prazo que eu tenho para fazer o efeito da toxina botulínica. Quando eu chego no 15º dia, eu tenho uma linha retilínea de 30 dias, ou seja, é o efeito Cinderela. É o melhor resultado da toxina botulínica, são durante esses 30 dias. Após 30 dias, eu começo a ter uma linha decrescente, ou seja, começa a voltar esses movimentos musculares. Mais para frente eu vou falar quais são esses fatores que vão influenciar nessa linha decrescente, podendo ser mais extensa, ou seja, levar aí 30, 60 ou até 90 dias para voltar totalmente os movimentos musculares, ou podendo levar apenas 15 dias. O que é que vai interferir, Rit? Vários fatores, entre eles extrínsecos e intrínsecos, onde nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas eu quero que você entenda que depois do 30º dia já começa a voltar esses movimentos musculares. Então, agora que vocês já estão com a parte fisiológica da toxina botulínica bem fresquinha na mente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre marcas de toxina botulínica. Aqui a gente vê várias marcas diferentes, onde a gente apresenta para vocês as mais utilizadas hoje. Lembrando
que nós utilizamos todas essas marcas dentro do nosso consultório hoje no Transformando Face. A gente tem ali em roxinho, que é a Botox, muito conhecida, temos a Prosign, temos a Botulift, muito utilizada também, a Zelme, nós vamos falar sobre a Zelme, Nabota, Botulim e a Dyspor. Só para vocês entenderem melhor por que a gente separou várias toxinas botulínicas em cima e a Dyspor está sozinha embaixo. Só para vocês entenderem que as toxinas botulínicas acima são unidades americanas e a Dyspor é a única que a gente utiliza que vem com unidade europeia. Só vai mudar um pouquinho na reconstituição. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o que vai mudar na reconstituição de uma unidade americana e de unidade europeia? Bom, só para ficar mais didático para vocês, a gente vai entender que quando eu tenho um frasco Dyspor com 300 unidades, eu entendo que é equivalente a 100 unidades americanas. Então, para eu fazer uma reconstituição de um frasco de 300 unidades europeia, eu faço a mesma quantidade de soro se fosse 100 unidades americana. Já tem o frasco de 500 unidades, que é como se fosse 166. Então é uma matemática um pouco difícil para essa reconstituição. Então eu vou considerar como se fosse 150 unidades americanas para fazer essa reconstituição. Ou seja, eu apago da minha mente o 300 unidade e o 500 e imagino que é 100 unidades americanas e 150 unidades americanas. Dessa forma, vai ficar mais fácil para você fazer essa reconstituição dentro do seu consultório, sem correr o risco que a sua toxina fique mais forte ou mais fraca. Então, vamos entender de forma definitiva. Toxina botulínica é tudo igual. O que muda é a marca. É igual ao princípio ativo de um remédio. Se é genérico, de uma marca ou de outra, todos precisam fazer o mesmo efeito, pois todos possuem o mesmo princípio ativo. Falar de marca de toxina botulínica causa muita polêmica, mas em nossos cursos presenciais, até mesmo em nossa clínica, nós aplicamos e usamos todos os tipos de toxina existentes no mercado e todas possuem o mesmo funcionamento. Esta é a nossa experiência prática hoje e o nosso entendimento. Clinicamente, dentro da nossa clínica, o Zelme, que é esse aqui que está em azul, ele dá uma impressão que inicia o seu efeito mais rápido do que as outras marcas, ou seja, mais precoce. Somente isso. Um ponto da marca Zelme é a toxina botulínica mais pura que tem, pois ela não tem aquela capa protetora das proteínas acessórias em sua molécula. Então, por isso, há uma especulação de que ela não provoca o efeito vacina, ou seja, que ela não produz anticorpo neutralizante. Isso não afeta o sistema imunológico, pois não possui essas proteínas que as outras toxinas de outras marcas possuem. Porém, é muito importante a gente lembrar que isso não é uma verdade, pois nós não temos estudos longitudinais, nem científicos, nem práticos, nem casos clínicos que nos provam essa verdade. Mas nós acreditamos que isso seja uma verdade e se sim, isso vai ser maravilhoso, porque talvez o paciente que tem uma hiperfunção muscular, talvez por muita atividade física que ele faz e a toxina botulínica passa o efeito muito rápido, antes dos 3 meses, que é um período que a gente preza para fazer uma nova aplicação, se isso for uma verdade, ele pode reaplicar a toxina botulínica com apenas 2 meses. Então a gente acredita nisso, mas só para vocês entenderem que isso ainda não é uma verdade comprovada. Outro ponto importante sobre outra marca, a Dyspor, que a gente estava falando agora, o frasco vem com 20 a 22% a mais de toxina botulínica, enquanto as demais toxinas vêm com 12 a 15% a mais. Por que os fabricantes fazem isso, Rit? Só para vocês entenderem melhor.
o fabricante coloca dentro de um frasco, seja ele de 100 unidades, 200 unidades, ele coloca uma quantidade a mais, pensando numa possível quebra de efeito da toxina botulínica. Então imagina que ao fabricar, essa toxina botulínica vai passar por várias mãos de distribuidor, fornecedor, transportes, e como ela tem que ter um armazenamento entre 2 e 8 graus Celsius, ela pode ter alguma quebra. Então o fabricante, pensando nisso, ele coloca de 12 a 15% a mais do que mostra o frasco. Já a Dispor coloca de 20 a 22% a mais. Então por isso ela também tem essa diferença entre as outras toxinas botulínicas. Com isso, a Dispor tende a ser mais eficiente, mas não quer dizer que ela é mais eficiente. É que ela vem com mais toxina. Portanto, quando reconstituirmos o produto, fica um pouco mais concentrado do que as outras marcas. É comum a gente ouvir muitas pessoas falar que a Dispor é mais forte. Então agora você que está assistindo o nosso curso entende que ela não é mais forte, porém ela vem com uma concentração maior. E uma vez que não teve essa quebra, logo a sua reconstituição vai estar um pouco mais concentrada. E para finalizar, falando sobre armazenamento das toxinas botulínicas, eu quero chamar a atenção para a Zelme, que essa toxina botulínica, por ela não ter aquela capa protetora das proteínas, ela não precisa ser armazenada entre 2 a 8 graus Celsius antes de reconstituída. Porém, depois que eu faço a reconstituição, aí sim eu tenho que armazenar entre 2 a 8 graus Celsius. Mas antes disso, ela não precisa, ela pode ser armazenada em temperatura ambiente. E na próxima aula, vamos falar sobre o uso e indicações da toxina botulínica.